Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o King, e espero que gostem deste vídeo. No último capítulo, vimos Shinju removendo os pregos da garota e, como reação, foi jogado para fora da janela do prédio. No último segundo, uma luz fraca atravessou a janela como uma tábua de salvação. Era a garota, agora recuperando a consciência, sua forma fantasmagórica se estendendo bem a tempo de agarrar a mão de Shinju e puxá-lo de volta para a segurança. Enquanto Shinju era trazido de volta para dentro, todos olhavam em silêncio atordoados. Ninguém conseguia compreender a cena diante deles. Um fantasma, que deveria machucar humanos, salvou Shinju de um agente bizarro na hora certa. Para os oficiais de exorcismo, foi uma experiência sem precedentes que os deixou completamente atônitos. Mas assim que pensaram que finalmente havia acabado, um raio de luz carmesim cortou repentinamente a escuridão, voando direto em direção a Shinju. Felizmente, a linha carmesim não acabou com sua vida. Apenas deixou um corte superficial no dedo de Shinju, um leve traço de sangue. Acontece que a garotinha vingativa foi movida pela gentileza de Shinju, lembrando-se do conselho de uma velha. Ela decidiu formar um vínculo com ele, permitindo que ela ficasse ao seu lado sem atrapalhar sua boa sorte. Para completar esse vínculo, ela só precisava oferecer uma gota de ressentimento concentrado, um contrato fantasma. Mas Shinju, alheio à profundidade desse gesto, gritou dramaticamente de dor pelo pequeno corte em seu dedo. Finalmente, a garota pegou sua mão, usando a caixa de música que Shinju havia lhe dado como lembrança para selar formalmente seu pacto. Em um instante, uma energia escura irrompeu de sua testa, transformando-se em um brilho esverdeado que a envolveu, como se ela estivesse emergindo de uma ovelha. Quando a transformação foi concluída, ela parecia gentil e doce, como a garota da casa ao lado, sem nenhum traço de seu antigo espírito vingativo. Mas Shinju não pareceu impressionado. Em vez de ficar satisfeito com seu novo e poderoso companheiro espiritual, ele uivou sobre o pequeno ferimento em seu dedo. Exasperado, o espírito usou um pouco de energia para curá-lo, silenciando suas queixas. A garota finalmente se virou para encarar os oficiais do exorcismo, que estavam amontoados, com o chefe Joe Igua engolindo nervosamente, temendo que ela pudesse atacar de repente. Inesperadamente, ela simplesmente se curvou levemente, enquanto a palavra queimar brilhou em sua testa, brilhando brevemente antes de se transformar em energia negra infundida no corpo de Shinju. A equipe olhou surpresa, aliviada por nada ter dado errado. A garota vingativa não só foi subjugada, mas até pareceu mostrar gratidão. Essa missão poderia ser considerada uma superação? Absolutamente. Enquanto o sol da manhã nascia lá fora, o departamento de exorcismo estava cheio da rara alegria do sucesso. Mal acreditando que esse idiota, depois de lidar com os espectros masculino e feminino, havia resolvido a raiva da garota vingativa e até mesmo formado um contrato fantasma com ela. Para ele, Shinju era praticamente um salvador. Desde o ressurgimento da energia fantasmagórica, os fantasmas foram classificados em 9 categorias, com o departamento de exorcismo normalmente lidando apenas com espíritos de primeira categoria e alguns espectros de segunda categoria. Qualquer fantasma de classificação mais alta precisava se reportar ao departamento de supressão de almas, um processo trabalhoso que também exigia burocracia. Agora, o departamento de exorcismo finalmente teve seu momento de triunfo. Na manhã seguinte, em seu escritório, Joe Igua estava relaxando com os pés para cima, transbordando orgulho e satisfação. Ao telefone com o departamento de supressão de almas, Joe Igua, abandonando seu tom humilde de sempre, cancelou confiantemente o pedido de suporte e até desligou sem hesitação. Livre de ter que pedir favores, a satisfação foi imensa, tudo graças a Shinju, sua nova divindade guardiã. Independentemente de seu estado mental, sua força era genuína e formidável. No escritório, Shinju dormiu até o meio-dia, acordando apenas quando o cheiro de comida atiçou sua fome. Uma lancheira foi colocada na mesa de centro com um bilhete rotulado Agente 07. O bilhete dizia: "O Agente 07 foi em uma missão da Central. A Central elogiou especialmente o Agente 01. Essas poucas linhas encheram Shinju de excitação. Ser reconhecido pela Central era a maior honra para um guerreiro como ele. Sem mais delongas, ele começou a comer o arroz de porco assado deixado pelo Agente 07, temendo que esfriasse se ele esperasse mais. Durante o dia, o departamento de exorcismo estava quieto, com apenas alguns funcionários de plantão. Depois da noite passada, Shinju se aqueceu com seus colegas uniformizados, até mesmo importunando alegremente uma policial por uma bebida. A policial,
Assustada com esse paciente misterioso, rapidamente gesticulou para que ele pegasse a cola em sua mesa, esperando que esse agente alienígena não causasse mais nenhum problema. Shinzu ficou satisfeito com os oficiais de exorcismo, secretamente os elogiando, e então foi para o hospital. Esses fracos são muito mais fáceis de conversar do que os médicos e enfermeiros do hospital. Dizendo isso, ele casualmente puxou um talismã desenhado à mão e o pressionou na mão de uma oficial, proclamando seriamente: "Este amuleto absorve energia celestial, garantindo paz por 3 gerações." No entanto, este chamado amuleto protetor era apenas um esboço de um peixe soprando bolhas, deixando a oficial parecendo confusa. Seu colega, no entanto, a tranquilizou sinceramente. "Não ligue para suas peculiaridades. Amuletos de enjoosos parecem fazer maravilhas às vezes." Não demorou muito para que uma fila se formasse do lado de fora do escritório do chefe. Joe Igua, intrigado, se perguntou: "Por que todas essas pessoas estão reunidas do lado de fora da minha porta?" Ao se aproximar, percebeu que estavam todos ali por Shinju. Na frente de Shinju havia uma pilha de lanches, e os que estavam na fila ainda traziam mais. Os oficiais subalternos que não conseguiram pegar os lanches tinham expressões descontentes, resmungando nas laterais. Essa cena absurda tinha um único propósito: pedir a Shinju um talismã de proteção. Joe Igua pigarreou alto, chamando a atenção de todos de volta. Com uma expressão severa, ele os expulsou do escritório, repreendendo, escondendo algo assim dele. "Alguém de vocês ainda respeita seu chefe?" No entanto, depois de castigar seus subordinados, ele pegou um pedaço de papel em branco e, em um tom lisonjeiro, perguntou a Shinju: Mestre Shin, você poderia desenhar um para mim também?" Shinju olhou para as mãos vazias de Joe Igua, levantou uma sobrancelha e permaneceu em silêncio. Entendendo rapidamente, Joe Igua entendeu a dica de Shinju. Ele tirou algumas notas e as colocou sobre a mesa, e o rosto de Shinju imediatamente se iluminou. Esse dinheiro poderia comprar uma tonelada de lanches na loja. Com grande seriedade, Shinju começou a desenhar, e em pouco tempo, um talismã de tartaruga nadadora apareceu, com uma certa mística em seus traços delicados. Joe Igua, satisfeito, guardou o talismã cuidadosamente antes de passar para o tópico principal. Joe Igua explicou que a Ponte Leste tinha sido recentemente o local de uma série de assassinatos, e a central havia designado especificamente Shinju para acompanhar os oficiais de exorcismo para auxiliar na investigação. Naquela noite, a Ponte Leste estava bem iluminada, mas deserta, com apenas um único carro de polícia estacionado ao lado, enquanto os oficiais escoltavam o paciente Shinju até a ponte. Ontem à noite, outro assassinato ocorreu aqui envolvendo um homem bêbado. A cena era horrível, com o corpo mutilado além do reconhecimento. Este já era o 36º caso misterioso de agressão neste mês. No entanto, o Bureau ainda não conseguiu confirmar se o perpetrador era humano ou fantasmagórico, deixando o caso cada vez mais envolto em mistério. Joe Igua suspirou e disse a Shinju: "Mestre Shin, esta missão depende inteiramente de você." Mas antes que ele pudesse terminar, Shinju pisou na fita de precaução e imediatamente tropeçou em uma pedra, caindo de cara no chão. Os policiais ao redor ficaram tensos, suspeitando de alguma força malévola em ação. No entanto, Joe Igua sabia a verdade. Shinju simplesmente tropeçou em um tropeço comum e até machucou o nariz no processo. Segurando as lágrimas, Shinju começou a soluçar alto, chamando a atenção de todos. Em meio à comoção, o cheiro de sangue no ar engrossou, sugerindo uma presença ameaçadora. Sentindo a perturbação mais intensamente do que os outros, o espírito imediatamente convocou a garotinha para proteger Shinju. Instantaneamente, um fio de energia escura emergiu de dentro de Shinju, formando a forma familiar da garotinha, parada protetoramente diante dele. Os oficiais do exorcismo, vendo sua figura ameaçadora, ficou cautelosa, relembrando as habilidades aterrorizantes que ela havia demonstrado anteriormente. No entanto, um perigo ainda maior estava se aproximando, deixando-os sem ter para onde escapar. Uma forma enorme gradualmente surgiu diante de seus olhos. Era um tigre gigante, seu corpo envolto em energia escura, tão grande quanto um elefante, seus olhos brilhando com intenção assassina e irradiando uma forte aura assassina. Os rostos dos oficiais ficaram pálidos, percebendo que esse espírito tigre era um fantasma de nível médio, e o espírito dentro de Shinju julgou que a garotinha poderia não ser capaz de derrotá-lo. A sede de sangue do tigre havia se fixado em Shinju, e a garotinha sabia que não tinha escolha a não ser agir. Ela se lançou para atacar,
enrolando um fio de energia escura firmemente ao redor do pescoço do tigre, mas a diferença esmagadora de poder a fez lutar. O espírito do tigre sacudiu violentamente sua enorme cabeça, jogando a garotinha bem alto no ar, onde ela desapareceu na escuridão da noite. Os oficiais finalmente entenderam toda a situação, começando a especular sobre a origem do espírito do tigre. Descobriu-se que esse espírito do tigre era o fantasma de um tigre fugitivo que havia sido morto perto desta ponte uma década atrás, sua morte impregnada de ressentimento, agora se manifestando como um fantasma vingativo. Agora causando estragos na ponte, estava claro que os recentes assassinatos misteriosos eram tudo obra dele. No entanto, mesmo com esse conhecimento, eles eram impotentes contra sua ira. Assim que sua enorme pata estava prestes a atacar, todos fecharam os olhos, preparando-se para o impacto, mas nenhuma dor veio. Eles abriram os olhos para ver o enorme ar parado pela pata, bloqueado por uma camada de luz dourada composta de estrelas trêmulas, pássaros e linhas aleatórias. Joe Igua imediatamente reconheceu isso como um dos talismãs protetores de Shinju. Ele pediu urgentemente que todos puxassem seus próprios amuletos, exclamando incrédulos: "Esses desenhos de um louco realmente funcionam." Os oficiais, como se estivessem agarrando uma tábua de salvação, todos ergueram seus talismãs, reacendendo sua coragem para resistir ao espírito do tigre. O espírito do tigre, bloqueado pela luz dourada, não conseguia avançar nem um passo, embora estivesse ileso. Ao ver isso, a moral do oficial aumentou, e conforme a luz dourada ficava mais brilhante, o espírito do tigre pareceu vacilar, mostrando sinais de recuo. Enquanto o impasse continuava, uma mão se estendeu entre os oficiais. Ela se estendeu em direção à testa do tigre, e com um estalo alto, Shinju inesperadamente deu um peteleco na testa do tigre. Isso assustou não apenas o tigre, mas também Joe Igua e os oficiais, que quase perderam o controle devido ao choque. Mesmo com proteção, você não pode simplesmente agir de forma imprudente assim. Com certeza, o espírito do tigre ficou completamente enfurecido, rugindo tão alto que a ponte tremeu, e o escudo dourado começou a rachar. Embora os talismãs fossem poderosos, os oficiais estavam fracos demais para sustentá-los contra os ataques ferozes do tigre. Quando o escudo dourado começou a se despedaçar, o medo os levou a se virar e fugir. Naquele momento, Shinju, separado do grupo, ficou isolado, tornando-se o alvo do espírito do tigre. Ele era praticamente uma refeição pronta aos olhos do tigre. Assim que o espírito do tigre abriu suas enormes mandíbulas, revelando fileiras de dentes irregulares, um fio familiar de energia escura apareceu rapidamente, mais uma vez se agarrando à sua pata esquerda. A garotinha gritou orgulhosamente: "Você não tem permissão para comer meu mestre." Ela usou toda a sua força, puxando ferozmente o espírito do tigre e virando-o. Estranhamente, ele tombou na direção exata dos oficiais em fuga. Acabou sendo a garota. Determinada a proteger seu mestre, deliberadamente arremessou o tigre em direção aos oficiais, deixando-os assistindo horrorizados enquanto a enorme figura fantasmagórica avançava sobre eles. O espírito do tigre, atordoado pelo impacto, perdeu temporariamente seu senso de direção, criando uma oportunidade de ouro para o heroísmo impulsivo de Shinju. Esta foi a primeira vez que Shinju viu um gatinho tão gigante, e ele ansiosamente deu um passo à frente, arrancando um tufo de seu pelo como se reivindicasse um prêmio. A perna do tigre sozinha era mais grossa que a cintura de Shinju. Este ato descarado de provocação o enfureceu, e ele investiu contra ele, garras à mostra. Percebendo o perigo iminente, Shinju instintivamente se esquivou, seus olhos brilhando com um olhar ansioso, pronto para a ação. Com o apoio total do espírito, Shinju desferiu um poderoso soco de Meteoro Fong. O golpe, pesado como um martelo de 1000 libras, fez o antigo espírito tigre voar vários metros, pousando com um estrondo retumbante. O tigre, agora completamente desorientado, estava esparramado no chão, lutando para recuperar o equilíbrio. No entanto, o ataque de Shinju estava apenas começando. Com os dois punhos balançando em conjunto, ele gritou: "Seu gatinho malvado", acertando golpe após golpe no espírito tigre. Na ponte leste, os uivos agonizantes do tigre ecoaram pela noite, gelando até os ossos qualquer um que os ouvisse. Os espectadores ficaram atordoados, não porque o tigre não resistiu, mas porque Shinju estava implacável. Socos não lhe deixavam espaço para revidar, suprimindo completamente a fera. Em pouco tempo, o espírito tigre de 1000 anos estava no chão como um vira-lata derrotado. Suas garras perfurantes de aço agora protegiam fracamente sua cabeça. Ele até levantou a outra pata em um gesto de bandeira branca, sinalizando rendição completa.
Shinju pulou animadamente na cabeça do tigre, exclamando orgulhosamente: "Eu te domei, gatinho!" Ele até gritou para a garotinha se juntar a ele para um passeio. Desamparado, o espírito do tigre só conseguia cambalear sob o peso de Shinju, voando lentamente para longe, gradualmente ganhando velocidade conforme se recuperava. Os oficiais na ponte observaram a figura de Shinju desaparecer na distância, cada um deles completamente sem palavras. Especialmente Joe Igua, que não conseguia deixar de se sentir alarmado, pois perder essa grande divindade tornaria difícil encarar o diretor do hospital. No céu, Shinju estava se divertindo muito, direcionando o espírito tigre para voar em direções aleatórias. Embora relutante, o espírito tigre não ousou desobedecer. Depois de algum tempo, um raio de luz azul disparou direto para o hospital Qingshan. Acontece que um exausto Shinju havia subconscientemente retornado ao lugar que ele considerava seu lar. O espírito tigre, esperando escapar enquanto Shinju pousava. Foi pego de surpresa quando Shinju o agarrou. Você não pode simplesmente deixar os animais de estimação correrem livres. Você tem que mantê-los presos, Shinju disse seriamente, imitando uma coleira em volta do pescoço do tigre, enquanto o conduzia triunfantemente para o hospital. O espírito do tigre, resignado ao seu destino, cooperou com seu ato de coleira invisível, até mesmo fingindo tocar um sino imaginário. Finalmente, Shinju deu um tapinha na cabeça do tigre seriamente e disse: "De agora em diante, esta é sua casa. Com o agente 01, um dos guerreiros planetários por perto, ninguém ousará intimidá-lo." Satisfeito, ele deu um tapinha no tigre novamente e, com um sorriso satisfeito, foi para seu quarto para dormir um pouco. O espírito do tigre suspirou de alívio quando Shinju finalmente saiu, pensando consigo mesmo: "Enquanto aquele encrenqueiro não estiver aqui, eu finalmente posso ser livre." Mas quando ele estava prestes a decolar, uma força invisível o puxou de volta, como se ele estivesse realmente amarrado por uma corda. O espírito do tigre olhou ao redor em confusão, apenas para perceber que o espírito de Shinju havia secretamente lançado a corda que prendia a alma, prendendo-a firmemente. Não haveria escapatória dessa vez. Na manhã seguinte, Shinju foi acordado pela exclamação de surpresa de uma enfermeira. Ela disse: "Você não deveria estar na delegacia? Como você voltou tão silenciosamente? E por que sua mão está machucada?" A preocupação genuína da enfermeira fez Shinju se sentir aquecido por dentro. E com lágrimas nos olhos, ele pediu a ela um abraço reconfortante. Ao saber do retorno de Shinju, o diretor ficou furioso, ligando imediatamente para a delegacia para repreendê-los, dizendo: "Isso é ridículo. Como um paciente psiquiátrico pode desaparecer bem debaixo do seu nariz?" Joe Igua, sentindo-se culpado, não ousou discutir e silenciosamente suportou a reprimenda. Enquanto isso, lá embaixo, Shinju estava alegremente cantarolando uma música, apreciando uma bebida, ignorando completamente a voz em sua cabeça. O espírito, por outro lado, estava secretamente esperando aproveitar esta chance para curar os problemas mentais de Shinju. No entanto, tratá-lo exigia sua cooperação, e Shinju claramente não tinha intenção de cooperar. A 43ª tentativa de tratamento do espírito falhou mais uma vez. Naquele momento, um carro preto parou lentamente na entrada do hospital e ultrapassou a policial Zhang Yu, que havia saído frustrada após lidar com Shinju. Desta vez, ela veio especificamente para se desculpar com Shinju pelo mal-entendido anterior. Assim que ela tirou os óculos escuros, Shinju imediatamente a reconheceu, gritando animadamente: "Ei, é você, pequena mana! Fui te procurar no seu trabalho, mas não consegui te encontrar." Zhang Yu fez uma breve pausa, então sorriu amargamente e abaixou a cabeça. Na verdade, ela tinha acabado de sair do hospital. Assim como Shinju havia percebido, ela realmente havia sido diagnosticada com câncer de mama e já estava em estágios avançados. Ela se desculpou com Shinju com pesar, mas ele respondeu despreocupadamente: "Está tudo bem, não é grande coisa. De agora em diante, somos amigos." Com isso, Shinju estendeu a mão, um sorriso puro e encorajador iluminando seu rosto. Olhando para seu sorriso inocente, Zhang Yu não conseguiu mais segurar as lágrimas, que começaram a escorrer por suas bochechas. O médico já havia deixado claro que ela não tinha muito tempo de vida. No entanto, ela não queria morrer. Ainda havia muitas coisas que ela queria realizar. Ela amava profundamente seu trabalho no Bureau, querendo proteger os inocentes em um mundo atormentado por espíritos vingativos, mas a realidade sempre parecia colocá-la como a protegida. Ao ver suas lágrimas, Shinju pareceu um pouco confuso. Ele deu um tapinha em seu ombro gentilmente e disse seriamente: "Se você não quer morrer, então não morra.
Esse tipo de coisa não é nada aos olhos do agente 01. Ele continuou, sacudindo uma garrafa de água com grande seriedade, murmurando alguns encantamentos místicos, como se estivesse realizando um ritual. Na verdade, era o espírito de Shinju que estava realmente intervindo. Com o ritual de Shinju, o espírito silenciosamente ativou a técnica de acupuntura Guoyin, visando ajudar a aliviar o acúmulo de energia escura no corpo de Zhang Yu e retardar o progresso de sua doença. Shinju entregou-lhe a garrafa com a máxima confiança, dizendo solenemente: "Beba isso, e eu prometo que você estará em forma como um violino e aproveitará cada mordida." Zhang Yu aceitou a garrafa hesitantemente, levando-a lentamente aos lábios. Assim que se aproximou de sua boca, ela teve um vislumbre de um brilho vermelho fugaz, que desapareceu tão rápido quanto apareceu. Ela pensou consigo mesma que, na pior das hipóteses, era apenas água comum e bebeu de um gole só. No entanto, assim que a água entrou em sua garganta, sentiu como se alguma força a agarrasse, fazendo-a engasgar e chorar. Havia areia na água. Ao ver suas lágrimas, Shinju presumiu que ela estava emocionada até as lágrimas, e uma onda de orgulho o encheu enquanto pensava: "De fato, eu, agente 01, estou destinado a ser um herói que ilumina a vida dos outros." Zhang Yu enxugou os olhos, sentindo uma mistura de emoções. Embora tivesse ouvido falar dos contos milagrosos de Shinju, ela sabia que a cura não era exatamente seu forte. Esta garrafa de água com areia, ela imaginou, era apenas uma tentativa desesperada diante de sua doença. Se você gostou do vídeo e quer a próxima parte dessa história, não deixe de curtir e comentar, além de se inscrever, é claro. Até breve.